gravar, eu vou gravar a explicação. Aí eu termino de gravar, paro de gravar e dou atividade, tá? Para a gente poder estar fazendo. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Hoje a gente vai estar falando de gestão por competências, tá? E políticas organizacionais, tá? Então, gestão por competência é um modo, né, de se administrar internamente, tá? Que vai ter como base aí o quê? As competências do alocar, né, o colaborador ao quê? As competências que esse mesmo produz, né? Esse mesmo tem, que ele mesmo desenvolve, né? E aí é muito interessante isso, porque, né, ela vai visar fazer essa identificação, né? E essa realocação quando necessário, né? Olha a definição que eu coloquei, olha. A gestão por competência é uma metodologia de gestão de recursos humanos focada em analisar, identificar e gerir os colaboradores conforme seus perfis profissionais, com ênfase nos pontos de excelência e nos pontos a melhorar, né? O que são os pontos de excelência? Os pontos fortes. E os pontos a melhorar são os pontos menos fortes, né? Que a pessoa tem que desenvolver um pouco mais. A gente nunca vai estar falando em pontos fracos. A gente sempre vai estar falando em pontos a melhorar. Visto que não somos, de forma nenhuma, estáticos, né? Nós estamos em constante mudança, estamos em constante desenvolvimento. Isso faz toda a diferença quando a gente vira e fala por gestão por competência, visto que na gestão por competência a gente vai estar analisando esse perfil, mas esse perfil ele muda, né? Esse perfil muda conforme o tempo passa, né? Nós vamos estar entendendo isso mais, como é que vai estar formando esse perfil aí, porque essa aula nossa é base, né, para dizermos aí de um processo de seleção, né? Ela é extremamente importante. Antes de eu falar de processo seletivo, né, eu tenho que falar de gestão por competência, porque ela é a base, inclusive, para estar ali montando o quê? O perfil da vaga, para eu poder fazer uma equiparação do perfil da vaga com o perfil do candidato, né? Eu tenho a ideia da gestão por competência, a ideia hoje, né, do processo seletivo, segue à luz da gestão por competência. Por quê? Porque tem essa característica extremamente marcante, né? Essa característica de quê? De estar aí, né, analisando, identificando, né, e o mais importante, administrando esses colaboradores, né, conforme eles vão ali por mérito, né, se realocando, né, se reestruturando profissionalmente, crescendo, se desenvolvendo, que é mais importante de tudo, né? O seu objetivo é desenvolver os colaboradores e, ao mesmo tempo, obter o máximo retorno para o negócio por meio das competências individuais e coletivas, ou seja, a gestão por competência tem impacto direto sobre a performance, né? Por que ela vai ter impacto direto sobre a performance de todos os colaboradores, né? Visto que, a partir do momento em que você segue, né, ou tenta melhorar no seu trabalho, né, a partir aí, né, de de entender que se você se desenvolve, você terá uma recompensa, né, maior pelo seu desenvolvimento, pela sua formação, pelo seu crescimento, né? Então, automaticamente, né, nós temos aí o quê? Um desenvolvimento melhor no trabalho, né? Desenvolvimento esse que vai em todos os âmbitos, tá? Tanto de formação continuada, né? Quanto de busca por experiências, né? Por chances de experiência, quanto
no seu comportamento, né, na sua atitude, né, visto que ela é extremamente necessária para esse desenvolvimento acontecer. Né? Então, o sujeito que está inserido em uma gestão voltada por gestão de competência e que tem consciência disso, né, ele está totalmente ligado ao quê? A essa ideia de crescimento pessoal, né, a essa consciência de que se deve crescer, se deve desenvolver tanto habilidades como conhecimentos, como, obviamente, atitudes. Né? E aí essa questão dos pontos a melhorar, né? Por que pontos a melhorar? Porque eu estou falando de quê? De um crescimento. Né? Eu estou falando aí de uma ideia que vai estar nutrindo, tá? E motivando, na verdade. Né? Eu não vou falar motivando, visto que a gente entendeu que motivação é individual, mas vai estar ali estimulando, tá? Para que você cresça, né? Que você desenvolva cada vez mais. Né? Esse é o intuito da gestão por competência. Né? Por esse motivo, a gestão de competência é geralmente associada a práticas de gestão do desempenho. Tá? Nós vamos ver de gestão do desempenho a posteriori, não agora, tá? Mas nós vamos ver aí, porque é uma outra forma de gestão, né? Totalmente pautada em que? Uma avaliação de desempenho. Então, muitas das vezes, essas gestões, elas andam juntas, a forma de gerir, né? Elas vão estar atrelando uma à outra, né? Ou seja, ao mesmo tempo as duas acontecem, né? E vai estar ali, além de estar acontecendo, né? Elas vão estar ali se complementando, né? Complementando o sujeito, visto que se uma, né? Depois eu vou falar um pouco mais do desempenho, mas vou dar uma pincelada aqui para a gente entender melhor. Se a gestão por competência, ela pensa aí, né? Na formação do sujeito, na estrutura, né? Do colaborador, a gestão de desempenho vai estar focando no quê? Vai estar avaliando o quê? O resultado desse colaborador internamente, né? Inclusive para promoções internas. Eu vou estar falando depois de processos seletivos externos e internos, né? Mas, em geral, a gestão por competência e a gestão do desempenho vão estar juntas para poder estar fazendo essas avaliações internas, intraempresariais, né? Visto que a gestão por competência vai estar avaliando, né, essa formação continuada, esse crescimento pessoal, e a do desempenho vai estar avaliando principalmente a atitude dele dentro do contexto empresarial que ele está. Né? Ou seja, desenvolvendo as atividades que ele está desenvolvendo, como que ele está indo, né? E aí depois nós vamos estar falando de avaliação de desempenho, inclusive nós vamos estar criando uma avaliação de desempenho, tá? Em sala de aula, tá bom? Por quê? Porque assim a gente consegue explanar mais a ideia, explanar mais as características, né, buscadas e procuradas no mercado de trabalho, né? Visto que ambas estão atreladas, ambas acontecem direta ou indiretamente, né? O que é direto? Direto é quando se nomeia, né? Ou seja, se coloca, estamos aqui fazendo uma gestão de desempenho, estamos aqui fazendo gestão por competência, né? Ou indireta, quando não se nomeia. Ou seja, eu não falo que é uma gestão por competência ou uma gestão de desempenho, mas eu estou ali realizando isso, eu estou ali desenvolvendo essa prática, né? Essa lógica. Né? Então, há essa diferença, ela deve ser extremamente aí marcada, né? para um desenvolvimento, né, de todos, né? Porque quando eu falo de desenvolvimento, a gente vira e pensa, né, é desenvolvimento só do colaborador? Não, né? Quando eu viro e falo de uma gestão, obviamente que todos
tem aí sua parcela, digamos assim, né, nessa história, né, essa parcela, entre aspas, de culpa aí, né, nessa história, tá? Então, isso é extremamente importante que está acontecendo. Isso é extremamente importante de ter, né, ele não está lá só porque é bonito, ele está lá porque ele tem um resultado, né? Esse resultado aí, ele é visto, ele é avaliado e, ao mesmo tempo, também mensurado, o que é mais importante, visto que, a partir da mensuração, é que eu consigo me nortear, né, por aquilo que eu me pretendo, né, que eu me sujeito pretendendo fazer. Tá? Então, é muito importante eu estar entendendo que, quando eu viro e falo de tipo de gestão, né, eu não foco, é um foco bilateral, é um foco tanto empresarial, né, ou seja, traz benefícios, é de interesse da empresa, né, quanto pessoal, né, promovendo aí um crescimento e desenvolvimento do sujeito, né, do colaborador. Este colaborador que é, obviamente, peça ativa, né, nos processos produtivos da empresa. Né? Toda empresa ela tem esses processos produtivos. O que são os processos produtivos? Né? São aqueles, os processos para o desenvolvimento da atividade que essa empresa ela se propõe a fazer. Né? Essa atividade que pode ser tanto, né, de comércio, atacado, manufatura, né, quem são as indústrias, como também, e principalmente, porque hoje elas estão ganhando grande espaço, que são as de serviços, né? As prestadoras de serviços de forma geral, ou os prestadores de serviço de forma geral, né? E, obviamente, tem empresas que são especializadas em prestação de serviço, né? Terceirização, principalmente, né? Nós estamos numa era que a terceirização é extremamente ativa, extremamente contínua, presente, né? E você pode estar aí fazendo parte disso aí, né? Mas vamos falar um pouco da gestão por competência, que é o nosso foco hoje, né? Gestão por competência, ela é uma filosofia, antes de mais nada. O que é uma filosofia? Né? Filosofia é uma ideia, né? É uma teoria, né? Que ela é colocada em prática já há um bom tempo, né? E está aí pautada nesses 3 pilares, como norteadores para a classificação, né? E quando eu viro e falo disso, gente, presta bastante atenção nesses quesitos que nós vamos estar falando aqui hoje, porque eles servem, tá? Quando eu viro e falo, quando eu viro e falo de perfil, tanto para estar alocando e desenvolvendo um perfil profissional, tá? O que é isso? O perfil do sujeito, do profissional, da pessoa, né? Seja ele um candidato, seja um colaborador que já está na ativa, né? Quanto de uma vaga, né? A vaga também tem seu perfil. Isso é extremamente importante da gente estar falando, né? Do perfil da vaga, tá? Então, o que é o chá, né? O chá, antes de mais nada, ele é uma filosofia, ele é uma ideia. Isso é extremamente importante de vocês lembrarem, tá? Ele é uma ideia, uma filosofia, tá? Dentro da área administrativa, né? Que tem o seu marco aí em fazer tem sua característica maior em fazer perfil não, fazer vamos ver, uma reunião de dados, tá? Que vão aí caracterizar o perfil profissional, né? Seja o perfil profissional, seja o perfil de vaga, né? O profissional atual ou o profissional desejado, né? Por que o profissional desejado? Porque toda vez que eu vou abrir uma vaga, eu vou estar, antes de mais nada, fazendo reuniões com gestores, procurando saber informações sobre necessidades
para estar, que o sujeito precisa ter, né? Para fazer parte, né, desse grupo e poder preencher essa vaga, do nosso grupo enquanto empresa, e preencher essa vaga, tá? E a posteriori também vou estar avaliando exatamente isso, essas características individuais, né? Para ver se eu consigo um casamento, né? O que é um casamento? Né? A união, né? Entre profissional perfeito, perfeito ou mais perfeito, né? Mais próximo do perfeito, atendendo pelo menos aí os quesitos mínimos, para eu estar podendo para estar desenvolvendo as habilidades, as funções, né? Que essa vaga necessita, né? Por que você contrata alguém? Para que contratamos as pessoas, de forma geral? Porque estamos precisando do serviço dela e tal. Exatamente, para resolver nossos problemas, não é? Sim. Uma das coisas muito interessantes que eu vejo muito ser comentado hoje, né, é o seguinte. Eu vejo os dois lados, por ter trabalhado em RH, né, já. Eu vejo os dois lados, né? De um lado, as pessoas virando e falando assim, não temos vagas, não temos trabalho, está todo mundo desempregado, nós queremos vaga para trabalhar, nós queremos trabalhar, né? E aí, do outro lado, eu tenho empresa virando e falando assim, eu preciso de gente para trabalhar, né? Aí você diz, peraí, mas como que eu tenho, de um lado, gente querendo trabalhar e do outro, empresas querendo contratar, e eu não consigo juntar essas duas questões? Muito simples, né? Vamos supor aqui, nosso exemplo atual, né? Eu estou aqui, eu estou sendo professor de vocês, né? Eu trabalho para a Prêmio, né? O que eu estou fazendo para a Prêmio? Eu estou dando uma aula de administração para vocês, tá? Por que eu estou dando aula de administração? Porque eu formei, eu já tenho histórico de trabalhar nessa área há muito tempo, só, né, na enfermagem, dentro da área de gestão, eu trabalho dando aula, né, de carteira assinada há 8 anos, né, fora o tempo que eu tenho de Estado, no curso de administração, no curso de recursos humanos, nos cursos de informática, de mecânica, logística, tudo eu lecionei disciplinas voltadas a esta área, né? Então, eu dei gestão de projetos, gestão de pessoas, administração básica, não foi tanta matéria na área de gestão que eu já dei, né? Que me gabaritam, por quê? Porque eu formei, estudei, vi isso, né? 1/3 da minha faculdade foi voltado para a área, né, administrativa, né? Então, 1/3 de tudo que eu vi foi voltado para a área organizacional, né? Então, eu consigo transferir esse conhecimento porque eu possuo esse conhecimento. Concordam comigo? Sim. Aí eu viro para você, adianta eu ir na esquina pegar qualquer pessoa, uma pessoa que nem terminou o EJA e botar para lecionar aula de administração, né? Eu consigo resolver o meu problema de ter que passar o conhecimento se eu contrato a pessoa que não tem esse conhecimento? Você vai ter 2 problemas. Exatamente. E é exatamente esse contexto que as empresas vivem. Elas não conseguem encontrar pessoas qualificadas para preencher as vagas. E aí vira dois lados, né? Um lado, o pessoal, né? Eu não consigo emprego de jeito nenhum. Mas também se não está se qualificando, não está fazendo um curso, não está procurando uma coisa para poder estar crescendo diferente de vocês, né? Vocês estão saindo daqui com o quê? Com um certificado, né? Ou seja, estão aprimorando aí seus conhecimentos. O que é extremamente viável, extremamente bom para vocês, né? Porque agora sim uma empresa vai poder te contratar para trabalhar na área administrativa. Por quê? Porque você agora vai ter conhecimentos para poder trabalhar na área administrativa.
Aqui nós estamos vendo gestão de pessoas, nós vamos ver a área do financeiro, nós vamos ver a área de departamento pessoal, nós vamos ver a área de redação, nós vamos ver a área... Então, nós vamos qualificar vocês para chegarem no mercado de trabalho e atenderem essas expectativas das vagas, né, para conseguir preenchê-las. Se vocês não tiverem os requisitos mínimos, não adianta, porque eu, como empresa, não vou te contratar se você não está qualificado para resolver o problema que eu preciso, né? Por exemplo, qual que é o problema que a Prêmio tem? O problema da Prêmio é precisar de alguém para passar o conhecimento, né? Então, ela tem que encontrar alguém que solucione esse problema. Não simplesmente colocar qualquer um, né? Então, a mesma coisa é se for trabalhar, vamos supor, deu lá um auxiliar administrativo, né? Auxiliar financeiro, um exemplo, financeiro. Aí eu vou contratar uma pessoa que não tem noção nenhuma, né, da área financeira, né? Não sabe sequer fazer uma tabela, né, de entrada e de saída, de receita e de despesa, né? Então, assim, aí você vai conversar com a pessoa, você vai, obviamente, utilizar termos técnicos, né? Tivemos uma receita de tanto, uma despesa, né? Aí eu vou falar de um superávit, né? Um déficit. A pessoa não sabe nem o que é um superávit, o que é um déficit, para poder dizer, né, na área financeira. Isso é totalmente inadmissível, né? Nós não vimos ainda, mas nós veremos isso a posteriori, que são formas de dizer de resultados finais, né, de uma empresa. Né, os resultados financeiros finais. Né, vai ser superávit quando? Quando gera lucro. Quando eu tenho um valor no final positivo. E um déficit quando? Quando o valor é negativo. Né, me gerou prejuízo, né, no final desse período X. Tá? São termos aí mínimos que eu tenho que estar sabendo analisar. Né? Nós temos aí, eu preciso, dentro da minha empresa, de alguém... o meu problema qual é? Olha, eu trabalho com tudo isso aqui, mas eu não sei nada na área específica de informática. Não sei montar uma rede, não sei olhar onde é que deu problema, né, no software, não sei se o problema é do hardware, né? Eu não faço ideia, só sei ligar o computador e usar, eu sou usuário, né? Eu preciso de alguém aqui para resolver, dentro da minha empresa, resolver essas questões, né? Montar uma rede, montar isso, né? Quando eu precisar de fazer uma formatação, vai saber fazer, né? Isso eu preciso de alguém que seja o quê? Qualificado, que entenda de computação, né? A pessoa não sabe nem ligar um computador direito, eu vou contratar ela para fazer isso? Ela não vai saber fazer, ela não vai resolver meu problema. Né? Então, novamente, vaga tem, o que falta é o quê? São pessoas qualificadas. E como que eu vou saber se a pessoa é qualificada ou não? A partir dessa filosofia que eu vou apresentar para vocês. Eu vou fazer o quê? Vou fazer um mapa, né? Um mapa profissional do sujeito, um mapa profissional da vaga, que esse mapa eu vou chamar de perfil, né? E vou comparar um com o outro, né? Sendo o perfil da vaga o perfil desejado e o perfil do colaborador, o perfil do candidato, o perfil da pessoa, né, que pleiteia, né, entrar naquela vaga. Essa filosofia é chamada de filosofia do chá, né? Por quê? O que significa chá? Chá é a composição, uma sigla, né, de 3 palavras que são a chave dessa filosofia, né? O C de conhecimentos, o H de habilidades e o A de atitudes, tá? Sendo que, a princípio, né, eu trabalho, quando eu vou falar de uma seleção, esses 2 aqui eu sou mensurado para poder dizer deles, e esse daqui eu posso utilizar da psicologia, aí que a psicologia entra dentro da área da gestão de pessoal, para estar fazendo uma avaliação de perfil, tá? Ou de
dinâmicas, né, que vão estar ali me dando alguns dados para eu poder estar avaliando, né, a atitude desse sujeito frente às situações que eu coloco. Tá? Então, vamos falar de cada uma deles, né, para a gente poder entender melhor. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou estar olhando é o C. O C que vem de conhecimento. Tá? O que é o conhecimento? Então, olha aqui, olha. Conhecimentos dizem respeito àquilo que se aprendeu como conhecimento, né? Como teórico. Conhecimento teórico. Tá? Para tal, a necessidade de um comprovante, seja certificado, declaração ou diploma. Em suma, conhecimento é o saber, né? Então, quando eu viro e falo de conhecimento, eu falo de quê? Do que o sujeito estudou para saber, tá? Então, conhecimento vai ser o que o sujeito ele estuda para colocar no seu currículo, né? Para ter na sua vida. E mais do que isso, não só o que ele sabe, mas que ele, além de saber, ele tem como comprovar que ele estudou aquilo ali, que ele tem aquele conhecimento a princípio ali. Né? Como que ele comprova? Ele comprova através de quê? De um certificado, ou uma declaração, ou um diploma de que ele estudou. Dado por quem? Por uma entidade capacitadora, né? Alguém que seja ali, que possa, tenha essa licença, né? De estar declarando que esse sujeito adquiriu aqueles conhecimentos. Por que tem que ser alguém licenciado? Porque para ser licenciado, tem que comprovar, né, que se tem ali didática, que se tem toda uma características, né, que dão não só suporte, né, mas que me dão condições de poder ensinar alguém, né? Então, não é qualquer... abri aqui agora na esquina e agora eu vou estar dando aí diploma, passando diploma para todo mundo. Não, não é assim, né? Primeira coisa, né? Para você ter um diploma, você tem que primeiro ter uma escola, né? Seja uma escola técnica, uma escola de ensino regular, qualquer coisa. Eu tenho que ter uma licença quanto escola para emitir esse documento, que é um comprovante. Pode ser um certificado, pode ser declaração, pode ser diploma. No caso de vocês, por exemplo, todos vocês, ao término do curso, terão o certificado. Né? O que é esse certificado? É um comprovante da Prêmio, que é escola, que está lá cadastrada como tal, né? Nós temos aí direção, tem o responsável técnico, né? Tem eu como professor dando aula, né? Então, nós temos ali um aparato que é todo... Tem pessoas que respondem pela escola, né? Não é simplesmente... porque agora eu resolvi e vou estar... Qualquer pessoa pode estar fazendo isso, não. Tem que ter o quê? Um respaldo, né? Algo que comprometa, né? Algo que realmente desenvolva, né, essas habilidades de vocês. Né? Então, para se dar esse comprovante, é necessário que eu também comprove que eu tenho essa habilitação para, né, estar passando esses documentos, que são documentos, né? Tanto o certificado, a declaração, quanto o diploma, vem os seus dados, né? Os dados da empresa e a especificação, né, do que aquela empresa está se comprometendo, né, a estar te qualificando. Né? Então, os conhecimentos são voltados para essa premissa, tá bom? Então, o primeiro C do chá vem de conhecimento, que é o quê? É o saber, né? É o conhecer. E aí eu viro e falo de conhecimento voltado na área de conhecimento teórico. Não esqueçam disso, tá bom? Bem, o H vem de quê?
vem de habilidades, tá? Aí vamos lá ver, olha. Habilidades correspondem ao que a pessoa tem como experiência profissional, geralmente comprovada por carteira, contrato ou portfólio. Habilidade corresponde ao saber fazer. Então, o que são as habilidades? Habilidades são as experiências, são aquilo que comprova, né, que você teve contato com aquela situação, com aquele cargo, com aquelas funções anteriormente, né? E aí eu tenho que comprovar até as minhas habilidades, né? Para poder falar que eu fiz isso, fiz aquilo, o que eu tenho que comprovar? Eu tenho que ter uma carteira, ou um contrato, ou mesmo um portfólio, né? O que é a carteira? A carteira é a carteira de trabalho, né? Ela, em suma, ela tem em si um contrato intrínseco, né? Às vezes não assinou a carteira porque foi temporário, foi prestação de serviço, teve um contrato. Então, esse contrato comprova, né, que você fez aquela atividade, né? Ou seja, que você exerceu, você realizou aquilo. Ou o portfólio, né? Esse aí muito mais utilizado na área de eventos, na área de design, né? Essa área visual, né? Tanto design gráfico como design mais amplo, né? Em questão de design de uma festa, né? Outra coisa também, na área de arquitetura, né? Os projetos que você desenvolveu, né? Então, tudo aquilo ali fica... Você vai pôr nos seus trabalhos numa pasta, aí você mostra para a pessoa os seus trabalhos, o que você já fez, né? Isso é chamado de portfólio. Então, o portfólio está comprovando também a partir de quê? De fotos, né? De descrição do projeto, etc. e tal. Está comprovando o quê? Que você já fez aquela ação, que você tem conhecimento prático, né, naquilo ali. Porque se o conhecimento em cima, a gente está falando ali, né, do conhecimento teórico, nas habilidades eu estou falando de quê? De conhecimentos práticos. Por isso eu falo que é o saber fazer, né? Ou seja, o que eu já fiz na minha vida, o que eu sei fazer, o que eu sei desenvolver como atividade, né? Por exemplo, né, do meu caso, né, de experiência, de tanto tempo que eu tenho experiência, né, na área de saúde, tenho experiência na área de educação, né, tanto, na verdade, e de tecnologia, né, que eu já faço esses três. Então, eu já tenho um histórico, né, de saúde, desde 2005 tenho formação, fiz estágio na área de saúde, etc e tal, né, depois continuei, né, da enfermagem, eu fui para psicologia, faço atendimento até hoje dentro dessa área, né, educação, né, leciono desde 2013, continuamente até hoje, sem parar, né, fora isso, antes eu já tinha contrato como monitor, né, que não é um professor, mas leciona, ensina, né, da mesma forma, ele dá um apoio ao professor, né, e aí você vira e fala assim, na área de tecnologia eu já tenho aí, desde o ano passado, ano retrasado, né, na verdade desde 2000 segunda metade de 2017, né, que eu estou na área de tecnologia, né, antes eu estava mais na área técnica, e depois eu vou fazer uma graduação na área e terminei de formar a graduação agora, mas já leciono dentro da área também um bom tempo, né? E de educação nem se fala, já falei, né? Muito bem. Então, assim, isso aí tudo eu tenho como comprovar aonde? Na minha carteira de trabalho. Aí no Estado eu não tenho carteira de trabalho, mas eu tenho contagem de tempo de serviço, né? Não está aqui, mas também é uma possibilidade de estar comprovando aí, né? Eu trabalhei na área jurídica, né? Fui perito psicossocial, né? Na área jurídica, tem como comprovar? Tem, eu tenho lá todas as minhas certidões, né? De que eu participei dos processos, né? E aí eu fiz essa análise psicológica no âmbito jurídico, né? Então, tudo eu tenho como comprovar. Então, quando eu vir e vou declarar minhas habilidades, é porque eu sei fazer, sei lá, qualquer coisa. Você fala, tudo bem, você pode falar, declarar, mas aí eu preciso, nesse primeiro momento, quando eu estou dentro da filosofia
de gestão por competência, né, de um certificado que me comprove, né, de algo que me comprove que você já fez essa atividade. Então, todas as habilidades, elas, para serem declaradas, é necessário que elas sejam o quê? Elas sejam... para ser declaradas, é necessário que sejam comprovadas. Tá bom? O A do chá é o quê? São as atitudes. E o que são as atitudes? Né? As atitudes, elas dizem respeito ao comportamento, à forma de agir, à personalidade esperada, né, desse sujeito. O que é personalidade? Né? Personalidade, ela é uma forma de denominar, né, a maior probabilidade da forma de se comportar frente a situações. Ou seja, frente a uma situação X, a probabilidade do sujeito se comportar de tal forma é maior assim, né? É menor de outra forma. Então, esses pontos, tá? Esses fatores, tá? Que vão sendo mensurados aí, né? Eles geram um padrão nesse sujeito. Então, esse sujeito, ele trabalha, ele se comporta conforme esse padrão já analisado. Então, a probabilidade dele agir dessa forma frente à situação X ou Y é muito maior segundo dentro daquele perfil, né, de personalidade do sujeito. Tá? Então, isso que são as atitudes. Né? Então, olha que coisa interessante. As atitudes correspondem ao como se faz. Né? Ou seja, o como se age. Né? Então, um é o saber, o outro é o saber fazer e o outro é o como se faz. Né? Como mensurar as atitudes? Nós falamos, né, que os conhecimentos, você tem certificados, diplomas, declarações, etc. Né? Nas habilidades, você tem ali carteira de trabalho, contrato, portfólio e outras formas também, não se fecha só naquelas ali, né? Mas desde que eu comprove que eu agi. E as atitudes? Bem, as atitudes não tem nada que declare, né, em suma. O que consegue fazer essa mensuração, a única coisa que consegue fazer essa mensuração, né, cientificamente comprovada, são o quê? São as avaliações psicológicas, né? Vulgo psicotécnicos, né, que o pessoal comenta, né? O que o psicotécnico está fazendo ali? Para que ele serve, né? Serve para, dependendo, né, da avaliação, pode ser para, né, inteligência, pode ser um fator de inteligência, pode ser para personalidade, pode ser para atenção, né? Visto que a psicologia é a ciência que estuda o comportamento e as funções mentais, essas avaliações elas vão estar ali, né, avaliando exatamente isso, ou o comportamento ou as funções mentais, né? Funções mentais que podem ser várias, né? Até mesmo aí do que é dito como inteligência emocional, que está voltada à área de emoções, né? Mais abstrato, né? A própria questão de inteligência abstrata, em suma, né, que é uma inteligência mais generalizada, né, inteligência verbal, né, que é voltada para o sujeito ter um bom vocabulário, né, saber o entendimento das palavras e saber usá-los com mais clareza, com mais possibilidade, né, inclusive de entendimento, né, conforme também as grandes variáveis linguísticas podem oferecer, né? Eu também posso mensurar isso, né? Então, muitas das vezes, quando se faz uma entrevista, por exemplo, né? Se tem um hábito de, além de fazer entrevista de emprego, também vou fazer, vai ter um psicotécnico, tem que fazer o psicotécnico. O que é esse psicotécnico? É uma avaliação psicológica, né? Que vai estar ali fazendo essa mensuração, né, dessas atitudes, né, desses traços, né, de atitudes que são aquilo que eu pleiteio para a minha vaga. Né? E o perfil? Então, o que é que eu estou falando aqui? Né? De perfis. Agora que eu já sei como montar o perfil, eu vou poder montar, né, a partir depois eu passo para cá. A partir dessa luz do entendimento do chá, né,
eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a primeira coisa, o perfil da vaga. O que é o perfil da vaga? Eu vou colocar lá na vaga, né, os conhecimentos necessários, as habilidades necessárias e as atitudes esperadas. Necessário, esperado, tá? Para o desenvolver daquelas funções. Então, por exemplo, para eu mexer com... Vou colocar uma vaga aqui. Fala uma vaga qualquer para mim, gente. Em aberto. A nossa mesa de administração, para a gente ter uma ideia. Tá, por exemplo, eu preciso de um auxiliar financeiro, tá? Auxiliar financeiro. Então, o cargo é auxiliar financeiro. Para esse cargo de auxiliar financeiro, eu necessito que o sujeito tenha uma formação, requisitos mínimos, né? Uma formação aí em administração, né? Obviamente que se eu tenho uma formação em administração, automaticamente eu espero que o ensino médio também esteja completo, é o mínimo, né? O mínimo que se pede é ensino médio. Mas além do ensino médio, estou pedindo aí uma formação na área financeira. A minha empresa, ela é nova, então preciso de alguém que, além de ter uma formação na área financeira, tenha pelo menos uma experiência, poder, né? Porque eu não tenho tempo para poder estar treinando esse sujeito. Então eu boto uma experiência aí de já ter contato com isso de um ano, um exemplo, pelo menos um ano de convivência na área. Então, habilidades esperadas, um ano na área. E as atitudes, aí vai ser conforme a minha empresa, né? Inclusive, essa segunda parte aqui, eu vou estar falando disso, tá? Essas atitudes aqui, elas vão depender conforme o quê? Conforme o perfil do quê? Da minha empresa, que tem certas posturas e atitudes, né? O perfil aí do meu dos colegas que já estão ali, daquela cultura que está inserida ali, né? O do chefe imediato, né? Que vai ser o gerente. Então, assim, olha, tem vagas para as duas áreas são de funilaria, um exemplo. Ué, mas eu, enquanto RH, né? Eu vou montar um perfil com atitudes mais voltadas à introversão, à organização, eu vou procurar pessoas que tenham esse perfil mais introvertido, que seja mais técnico, que seja mais objetivo, que não liga muito para a comunicação, né, internas, mais para foco no trabalho. E no outro, não, no outro eu já quero uma vaga, a mesma coisa. Eu quero uma pessoa que seja mais voltada em boa comunicação, que tenha respeito e preocupe pelos colegas, que ambas eu preciso das atividades sendo desenvolvidas bem, né? Mas conforme, né, a característica de um setor e a característica de outro, o perfil, né, no final ali, quando eu for montar, porque eu monto essa vaga junto com o gestor, né? O que é o gestor? É o gerente, né, o supervisor daquela sessão, que vai ser o chefe imediato do sujeito que eu estou contratando. Então, eu monto essa vaga juntamente com esse sujeito. Ele tem que me indicar quais são os requisitos mínimos para eu estar procurando alguém para estar desenvolvendo a atividade que ele precisa, tá? Então, eu monto com ele, tá? Em seguida, o que eu vou fazer? Agora eu vou para falar o perfil. Aí, aqui, que perfil que é esse que eu estou montando? Perfil da vaga, tá? Aí, a posterior, eu vou lá e vou fazer... Opa, tá aqui. Eu vou fazer o quê? Vou procurar o perfil pessoal. Então, eu vou começar a avaliar candidatos. A primeira avaliação que eu faço é de currículo, né? No currículo, está expresso lá, né? Os conhecimentos e as habilidades explícitas, que depois isso aí, né, eu vou conferir conforme a documentação, tá? E, às vezes, o sujeito também declara, e o correto é declarar mesmo, as suas atitudes, tá? Mas ele declarou. Aqui tem como eu comprovar com diplomas, carteiras, né? Mas e aqui? Então, eu pego e faço uma avaliação desse sujeito, né?
para poder ver se realmente o que ele colocou, né? Dá uma avaliada mesmo, né? Conferir se o que ele falou realmente vai condizer com os dados que eu vou coletar. Dados esses que eu coleto. Pode ser numa avaliação psicotécnica, né? Avaliação psicológica, né? Na verdade, a gente não costuma falar psicotécnico, não. É no vulgo popular que fala um psicotécnico. A gente fala de avaliação psicológica, né? Mas é o vulgo psicotécnico, né? Que vai estar aí mensurando as atitudes, tá? E também o que nós vamos chamar, o pessoal chama de dinâmicas de grupo, mas na verdade são jogos empresariais, né? Tem uma diferença entre esse conceito de uma dinâmica de grupo e de um jogo empresarial, porque a dinâmica ela vai visar mais originalmente, né? A dinâmica ela vai estar visando aí muito mais uma mudança comportamental a partir de algum ponto de vista, tá? Enquanto o jogo empresarial, ele promove mesmo mais uma questão de avaliação ou de interação. Embora que a interação está mais ligada para dinâmica, porque tem essa questão sentimental. Mas quando é menos sentimental, que é mais voltado para conscientização, nós chamamos de jogos empresariais, tá? Ou mesmo uma avaliação, também vou chamar de jogo empresarial, né? O povo que, né, comumente chama de dinâmica, mas tem uma diferença entre dinâmica e jogo empresarial, tá? E aí, a partir disso aí é que eu vou estar avaliando, tá bom? Olha, antes de eu passar para frente, eu vou dar um pause aqui, né? Vou até parar a gravação. Vamos fazer a nossa primeira